Fala galera, beleza? Quase caí aqui e vamos começar agora nossa videoaula de número 2. A gente vai continuar falando sobre os conceitos da geografia. Para quem viu na aula passada, a aula de número 1, a gente começou falando sobre o primeiro dos 4 principais conceitos. Qual era o primeiro conceito? Espaço. Espaço natural e espaço geográfico, beleza? Agora a gente vai para a segunda palavrinha, para o segundo conceito importantíssimo, é a base da geografia, principalmente para você que está no 6º ano aí, que é paisagem, também muito importante. Galera, vamos lá. Quando eu falo paisagem, o que vem na sua cabeça, né? Normalmente vem aquela praia bonita, né? Aquela trilha que você fez, uma cachoeira. Tudo isso acaba sendo relacionado à ideia de paisagem. Isso é paisagem? Sim, isso é paisagem, beleza, tá certinho. Só que a geografia vai um pouco além. A geografia, ela vai considerar a paisagem geográfica como tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente observa com os nossos olhos sobre um espaço. E existe um geógrafo muito conhecido aí, ele é brasileiro inclusive, o cara é massa, chama Milton Santos. O Milton Santos fala o que pra gente? Ele fala que a paisagem geográfica é a reunião de todos os elementos que a gente consegue observar de um espaço, seja ele natural, seja ele geográfico. Então vamos lá, aula de hoje, aula de paisagem, a gente vai falar aí sobre a paisagem, né? Vamos lá, reparem aqui que essa folhinha besta que eu preparei, ó, as paisagens se dividem em 2 tipos de elementos, tem 2 elementos que vão produzir as paisagens, que vão configurar uma paisagem, os elementos naturais, o nome já diz, muito fácil, né? E os elementos culturais. Vamos lá. Elementos naturais são os elementos da natureza. São elementos que a natureza que criou e que estão sendo reconhecidos e que estão sendo observados naquela paisagem. Fácil, né? Aqui a gente vai ter o relevo, uma vegetação, o clima, né? O clima, às vezes, do lugar, características atmosféricas de um lugar, pode influenciar a paisagem. Brasília é um exemplo disso, né? Brasília é a cidade onde eu moro aqui, e que alguns de vocês moram também, né? Galera, o que acontece em algumas épocas do ano quando está muito seco? O céu não fica diferente? O pôr do sol da cidade não fica mais colorido? Fica roxo, rosa, né? Não sei o que, lilás. Então, galerinha, isso é o que? São elementos naturais influenciando a paisagem do lugar. Beleza. Então, o primeiro tipo de elemento que vai configurar, que vai criar uma paisagem são os elementos naturais, natureza. Beleza. Outros elementos que são observáveis da paisagem de um espaço, outros elementos que estão no espaço e que a gente observa, isso é a paisagem, são os elementos culturais. Olha esse nome, culturais. Culturais não lembra cultura? É exatamente isso. Culturais vem de cultura. Cultura é tudo aquilo que o ser humano faz, né? Tudo que é cultural é feito pelo ser humano. É o único animal que vai produzir cultura. Então já sabe, leu cultural já sabe que é do ser humano. Então vamos lá, professor, me dá um exemplo de um elemento cultural de uma paisagem. Beleza, facinho, ó, um prédio. Beleza, um prédio é um elemento cultural, né? Uma rua, uma cidade, uma fazenda, cuidado, fazenda apesar de ter plantinhas, né, uma plantação aí verde e tal, isso não é elemento natural. A partir do momento que o ser humano planta, que ele cria, que ele domestica vegetais ou animais, ele já não está mais, essa paisagem, esse espaço, já não é mais natural. Se houve influência do ser humano, se o ser humano modificou, se o ser humano construiu, isso vai criar um espaço geográfico. Não vamos fugir muito. Voltando. Paisagem. Então, 2 tipos de paisagem. Paisagem natural e a paisagem cultural, né? Então a paisagem ela pode ser formada por elementos naturais e por elementos culturais. A gente vai ter aí esses 2 elementos fundamentais na observação e na definição de uma paisagem. Galerinha, da mesma maneira, a gente vai ter 2 forças que vão atuar para a modificação ao longo do tempo de uma paisagem. São as forças naturais. Como assim, professor? Forças naturais? São as forças da natureza? Isso mesmo, ao longo do tempo, forças naturais vão modificar nossas paisagens. A chuva, o sol, o vento, um possível evento climático, né? O intemperismo, que vocês vão ver depois, que é quando a chuva, o sol e o vento vão modificando aos poucos o relevo, né? E o solo. Então, tudo que for
natural. Existem várias forças naturais que vão aí ajudar a moldar, a modificar as paisagens, né? Todas essas forças vão contribuir para a modificação da paisagem, assim como as forças sociais. Uma cidade normalmente vai querer crescer, normalmente cidades mais antigas são cidades aí que têm configurações diferentes e que ao expandir já modificaram muito mais suas paisagens, né? Cidades, zonas rurais, todos os lugares em que as forças da sociedade, forças de produção, forças de expansão, forças de desenvolvimento humano influenciam, a gente vai ter a modificação da paisagem por forças sociais. Às vezes, o ser humano tem que, por exemplo, desmatar uma floresta para fazer uma fazenda, né? Às vezes é preciso você tirar a vegetação nativa para poder explorar o solo, para poder retirar minerais. Olha a galera do Minecraft aí, né? O que faz o Minecraft? Não é cavar um buracão ali, tira madeira, tira as árvores, não sei o que, tira o solo e começa a cavar para pegar mineral? Pois é, então toda modificação causada pela sociedade, por uma demanda de consumo, de produção, de desenvolvimento, a gente vai chamar de forças sociais. Então as forças naturais e as forças sociais são um conjunto de forças que vão alterar, que vão readaptar, que vão modificar a nossa paisagem, beleza? Eu vou deixar assim meio tortinho, tá bom? E para finalizar a aula de paisagem, só para falar mais isso aqui, ó, a paisagem pode se encontrar em dois níveis de proteção, vamos dizer assim, né? A paisagem pode se encontrar em dois níveis de cuidado. A gente tem as paisagens que são consideradas paisagens protegidas. Nós temos vários exemplos de paisagens protegidas, não só paisagens culturais, como também paisagens naturais, né? Existem áreas de preservação, que são paisagens ricas em elementos naturais, que são áreas protegidas, né? E nós temos também paisagens culturais que são protegidas. Alguém já ouviu falar, essa cidade ela é tombada pelo patrimônio histórico, né? Então nós temos cidades, nós temos espaços geográficos de paisagem cultural que também são paisagens protegidas. Então primeiro nível de cuidado com a paisagem são as paisagens protegidas, são as paisagens que foram de alguma maneira conservadas para que elas mantenham sua função, seja ela uma função natural, uma função de preservação dos elementos naturais, seja ela uma função cultural, uma função de preservação de elementos históricos e culturais de uma sociedade, beleza? E o segundo tipo são as paisagens degradadas. A gente associa muito paisagem degradada com paisagens naturais que foram desmatadas, paisagens naturais que perderam sua função natural, né? Que tiveram aí influência do ser humano, uma influência negativa, né? Então a paisagem degradada são as paisagens que não conseguiram ser mantidas, não foram cuidadas, não houve uma proteção a elas para que elas mantivessem a sua função, seja ela natural, seja ela geográfica. Tudo bem? Eu sei que a aula foi bem cheia, mas tentei resumir o máximo possível. Se você tem alguma pergunta, manda para o e-mail lá do professor, ou então comenta aí. Galerinha, obrigado, é isso, e a gente se vê na próxima aula. Valeu!